Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa mais uma aula aqui do nosso curso de Introdução ao Judaísmo. Hoje uma aula com um público maior, uma aula aberta, porque é um dia especial no calendário judaico, que é o dia de Tisha B'Av. E aqui, pessoal, nós vamos começar. Eu vou fazer uma explanação dos detalhes do dia, histórico, uma visão do futuro, uma série de coisas. E depois os nossos talmidim aqui, cada um vai ler um trecho que já está, cada um já tem o seu trecho aí para ler, e é para a gente acompanhar o que a gente vai ler. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, nosso tema de hoje é o dia de hoje, Tisha B'Av, que começou agora exatamente às 17h49. Então, temos 2 horas aí de Tisha B'Av, que é o dia mais triste do calendário judaico. Aí, vamos o que esse dia tem para ele ser chamado de triste? Então, uma pequena introdução. O dia de Tisha B'Av, literalmente, Tisha quer dizer nono de Av. Porque em hebraico, do primeiro até o 9º dia, a gente chama pelos números ordinais, e a partir do 10º dia, a gente chama dos cardinais. É a conclusão do período mais triste do calendário, que começou há 3 semanas atrás, exatamente, em dia 17 de Tammuz, e termina hoje, em 9 de Av, Tisha, e isso marca a lembrança da destruição da cidade de Jerusalém, e incluindo o templo, primeiro e segundo templo. Isso aconteceu no ano de 586 antes da Era Comum e no ano 70 da Era Comum. Essas últimas 3 semanas, a gente leu 3 haftarot de repreensão, e a partir desse próximo sábado, a gente lê 7 haftarot de consolo, que aí vai chegar exatamente em Rosh Hashanah, ou seja, estamos há 7 semanas de Rosh Hashanah. E um pequeno histórico aí, em 586, antes da Era Comum, a cidade foi invadida pelos babilônios, que levaram os israelitas escravizados para o exílio babilônico, que durou até 538 antes da Era Comum, quando o povo pôde retornar à terra de Israel por um decreto de Ciro, o Grande, imperador persa, que havia derrotado os babilônios e concedeu a liberdade aos israelitas. E aí o primeiro templo havia sido destruído, e nesse retorno eles constroem um segundo templo com a ajuda do Ciro. No ano 70, a destruição foi levada a cabo pelos romanos. A cidade e o templo foram totalmente destruídos com requintes de crueldade. Além de destruírem tudo, eles ainda passaram um arado pela cidade para que a cidade se transformasse num campo de plantação e nada mais pudesse ser construído ali. E aí existe um entendimento dos nossos sábios, né, dos rabinos, que esse dia já estava previsto na Torá. No livro de Números, Bamidbar, nos capítulos 13 e 14, a gente tem o episódio dos Meraglim, dos espiões, que Moisés manda para visitar a terra, para se infiltrar na terra e para ver se era possível, depois o assentamento nessa terra. E acaba que, como a gente sabe, eram 12, um de cada tribo, e 10 dizem, não vai dar. Se a terra é habitada por gigantes, ela é de muito difícil conquista, e outros 2, Caleb e Josué, disseram, podemos ir que nós vamos conseguir. E isso enfurece Deus. Ele então decreta que aquele povo vai peregrinar por 40 anos até todo mundo morrer no deserto. E segundo os nossos sábios, isso teria acontecido no dia 9 de Av. Isso está no Talmud, no Tratado de Ta'anit, que é um tratado exatamente de jejuns, na página 29a. Aí eu trouxe uma figurinha aqui de uma pintura que retrata isso é a primeira destruição, a destruição do ano 586, só para ilustração.
E aí, esse é um dia triste, e não aconteceu só isso na história judaica no dia 9 de Av. Muitas coisas aconteceram, que eu trago aqui para vocês. 9 de Av na história do povo judeu. No dia 18 de julho de 1290, foi 9 de Av, os judeus foram expulsos da Inglaterra pelo rei Eduardo I. No dia 22 de julho de 1306, os judeus foram expulsos da França pelo rei Carlos VI. No dia 31 de julho de 1492, em decorrência do decreto que havia sido firmado em 31 de março de 1492, os judeus foram expulsos da Espanha pelos reis Isabel I e Fernando II. No dia 1º de agosto de 1670, os judeus foram expulsos da Áustria pelo rei Leopoldo I, também um decreto foi assinado no dia 1º de março e ia valer a partir de 1º de agosto de 1670. No dia 28 de julho de 1914, também foi Tisha B'Av, começou a Primeira Guerra Mundial. E mais recente, a gente relembrou há algumas semanas, no dia 18 de julho de 1994, também foi Tisha B'Av, também houve um atentado à AMIA, em Buenos Aires, onde morreram 85 pessoas, e até o 7 de outubro foi o atentado onde morreram mais judeus depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um dia... Tudo isso aconteceu mais ou menos em 9 de Av. Não é exatamente, não, mas é no meio desse grupo. Vocês vejam, aqui nós temos 18 de julho, 2 vezes, 22, 28, 31 de julho e 1º de agosto. É perto de 9 de Av. Um ano foi 8, no outro ano foi 12, mas a gente considera que isso tudo ocorreu nesse período de 9 de Av. Talvez tenha mais uma hoje. Não sei. Não. Bom, e aí, aí a gente, no ano que vem, a gente fala disso, se acontecer alguma coisa hoje. Mas vamos, então, por que aí os nossos sábios dizem assim, por que os templos foram destruídos? O primeiro templo, em 586 antes da Era Comum, segundo o Talmud, está no Tratado de Yomá. O Tratado de Yomá é o tratado que fala de Yom Kippur. O primeiro templo foi destruído por conflitos oriundos de 3 pecados cometidos pelo povo judeu. Ou seja, um pecava contra o outro. Que eram exatamente as 3 ações as quais a gente não pode cometer nem para salvar nossa própria vida. Idolatria, perversões sexuais e assassinato. A gente pode fazer qualquer outra coisa para salvar nossa vida, menos essas 3. E um outro tratado do Talmud, que é o Tratado de Nedarim, também foi acrescido um motivo de que o povo não recitava a bênção associada, apropriada antes do estudo da Torá. Por isso que no Neshama a gente faz toda quarta-feira, para não ter esse problema. Que é aquela lá só com de Torá. Vamos nos ocupar com as palavras do Torá. Segundo esse tratado, o povo não fazia isso. Aí o tempo se passou, quase 700 anos, e o segundo templo foi destruído. Após 70 anos do exílio na Babilônia, os judeus retornam a Israel, recebem a autorização do templo, do rei Ciro para a construção do segundo templo. Aí agora é um outro tratado do Talmud, tratado de Sotá. Os judeus, por incrível que pareça, eles cumpriam as mitzvot, estudavam a Torá e praticavam atos de caridade, chamado Gemilut Hassadim. No entanto, havia ódio mútuo e recíproco. Havia difamação, ressentimento e alegria com a desgraça alheia. Maimônides, nosso sábio lá do século XI, XII, equipara o ódio entre irmãos como sendo uma afronta a Deus, pois invalida os objetivos da Torá. Rashi, que é um pouquinho anterior a Maimônides, aponta a diferença entre o que aconteceu no Monte Sinai, quando recebemos a Torá, e o que aconteceu em Tisha B'Av. No Sinai havia unidade de pensamento, enquanto no segundo templo havia a falta de diálogo. Então isso é um dos motivos que os nossos sábios acreditam terem sido aquilo que levou à destruição dos templos. Está muito rápido? Alguma pergunta? Pessoal de casa, está tudo bem? Não, e como que faz? Porque eu acho que tudo isso acontece hoje. Sim.
Mas preferências sexuais, idolatria, tipo, a comunidade judaica está muito desunida. Tudo isso acontece hoje. É. A gente está prestes a ter Só não tem o tempo para construir. Só não tem o tempo. Eu não sei tempo, né? Então, Existe a possibilidade de um ataque hoje, segundo movimentações Mas, que tiveram. É isso que eu estou dizendo. mas aí, É especulação. exatamente. Aí eu trago para vocês agora alguns costumes de nós, já tem bem mais do que isso. Mas eu trouxe algumas coisas. É um dia que os mais observantes, os mais tradicionais, como em Yom Kippur, fazem um jejum de 25 horas. E, além desse jejum, o dia de Shabbat tem algumas características de Yom Kippur, que são as proibições de comer e beber, banhar-se, untar-se, um sapato de couro e manter relações sexuais. Essa questão do untar-se aqui é porque o pessoal, na época que isso se estabeleceu, vivia no deserto, era tudo muito seco, o pessoal passava algum tipo de óleo, de unguento, para a pele não ficar muito ressecada, igual se faz hoje com creme hidratante, mas não era isso. Então, isso era uma proibição. Por quê? Porque assim como Yom Kippur, Tisha B'Av tem o mandamento de afligir os corpos. Ou seja, e afligir os corpos, os nossos sábios interpretaram que é tudo aquilo que nos traz conforto. Então, por isso que a gente deve se abster, segundo eles, de fazer essas 5 coisas aqui. só um detalhezinho, né? Quando fala que tem um mandamento, não tem uma diferença entre Yom Kippur e... mandamento não está na Torá, obviamente. Não está na Torá. Tisha B'Av não está na Torá. E ele tem outras coisas. Ele tem umas, por exemplo, em Yom Kippur não pode trabalhar, Tisha B'Av pode trabalhar. Tá? Se Tisha B'Av cair no Shabat, a gente transfere para o domingo seguinte. E nesse caso, quando a gente faz a Abdalá, já aconteceu isso aqui, na época do Zoom, aconteceu. A gente só tem a vela, não tem nem vinho e nem especiarias. Vinho, porque, obviamente, porque tudo isso vai trazer conforto, vai trazer alegria. É um dia que a gente não deve ter alegria. Na noite de Tisha B'Av, serviço de Mariv, quando a gente lê o livro de Lamentações, tem pessoas que têm o costume de sentar em bancos mais baixos ou até mesmo no chão, porque é um sinal de luto. E aqueles que estão com sapato de couro costumam tirar o sapato, exatamente para sentir um pouco mais desconfortável. Em algumas sinagogas se diminui a luz para que a penumbra faça com que o clima fique mais fúnebre, o que se reflete também na melodia das tefilá. São melodias sofridas. A gente tem leitura da Torá na manhã e na tarde, e ela tem uma cantilação própria, são muito tristes. Uma coisa, como quem fui eu li na sábado passado, a em português, a tradição que eu tivesse lido em hebraico era que eu fizesse também essa melodia mais triste, mais fúnebre, não sei se a palavra é essa, mas ela é bem, bem triste. Então, nesse livro, a gente lê o livro de Lamentações, Eirá, que nós vamos fazer isso daqui a pouco, e é um livro que é atribuído ao profeta Jeremias, que teria sido testemunho ocular da destruição do templo. Jeremias teria vivido em Jerusalém na época que o templo foi destruído, e durante o livro dele, vocês veem que é repleto de referências à destruição de Jerusalém, e é sempre um tema, é sempre uma pessoa que está agoniada. Acho que a palavra que define, define assim, Jeremias é que ele é um cara agoniado. E depois que a gente lê, acabou a leitura, tem um outro costume, são lidos poemas tristes, que contam esses acontecimentos trágicos, são chamados em hebraico de kinot. Então, mais uma, exatamente para ampliar esse clima de tristeza. Na manhã de Tisha B'Av, ou seja, aquelas sinagogas que vão ter serviço amanhã pela manhã, não se usa nem talit nem tefilim. Por quê? Porque eles são considerados ornamentos. Então, como a pessoa está de luto, não pega bem, vamos dizer assim, ficar
bonito, ornado. E isso é transferido para a tarde, porque amanhã tem leitura de Torá e Haftará de manhã, Torá e Haftará à tarde, e a Torá e a Haftará da tarde são dos outros dias de jejum, dos outros que a gente vai estudar isso ainda, como por exemplo 17 Tammuz, que não são dias necessariamente tão tristes quanto o de Shavuot. Tá? A leitura de amanhã de manhã é um livro de Devarim, capítulo 4. E na refeição que quebra o jejum, ou seja, amanhã, no final do dia, o costume é não se consumir nem carne nem vinho. Porque carne e vinho são os elementos de maior alegria, vamos dizer assim, no judaísmo. E nossa tradição ensina que o incêndio do templo não acabou no dia 9, ele prosseguiu até o dia 10. Então, que no dia 10 também a gente já não precisa fazer jejum, mas a gente come coisas que não sejam tão alegres, entre aspas, aí. Não se estuda a Torá, se lê a Torá, mas ela não é estudada. Então, nesses dias a gente estuda outras partes que são igualmente tristes, como o livro de Jó, fragmentos do Talmud que contam a destruição, se eu não me engano, está tratando de Gitim, e ler parte do livro de Jeremias, que, como eu disse há pouco, é um livro repleto de menções e de... Alguém perguntou alguma coisa aqui. Ah, Jacobs. Não está muito frio lá. Aí, vamos começar a deixar essa tristeza um pouquinho de lado. Aí eu trago aqui, nos dias atuais, depois de quase 2.000 anos, o Estado de Israel é estabelecido como um país florescente e Jerusalém é reconstruída como a capital de Israel. O diálogo é restabelecido e temos pelo menos a busca da união e da harmonia dentro do povo. Temos nossas divergências, mas temos objetivos em comum. A esperança renasce e a tikva, que quer dizer a esperança, é o hino de Israel. E agora é uma coisa que eu já havia pensado, que o Davi também comentou no sábado passado, vamos falar do futuro. O que a gente faz com esse Shavuot? Eu me inspirei aqui num texto de um rabino, que eu me esqueci o nome agora, depois eu trago, que inclusive, ele é do movimento reconstrucionista. Eu achei muito bacana esse texto dele, e eu fiz umas adaptações do que ele escreveu. Tradicionalmente, Tisha B'Av era um dia de luto, pois chorávamos por nossas perdas e lamentávamos o nosso exílio. Nele sentíamos mais intensamente nosso sentimento de separação de nosso centro espiritual em nossa terra ancestral. Era o dia em que reconhecemos a dor emocional e espiritual do exílio do nosso povo. E aí, isso era uma introdução que ele fez. Mas aí agora eu que coloco. Hoje não estamos mais no exílio. Nosso povo retornou à nossa antiga terra e reconstruiu nossas cidades. Nosso mundo mudou e nossas necessidades mudaram. Para falar conosco hoje, Tisha B'Av não precisa mais ser o dia em que lembramos de todo o mal que nos aconteceu. Precisa se tornar o dia em que entendemos que, apesar dos nossos contratempos, nossas lutas, nossas perdas reais e sofrimento profundo que nós acabamos de experimentar há 10 meses atrás, nós, o povo judeu, superamos os obstáculos que o destino colocou diante de nós. Nossa existência hoje é um triunfo do espírito do nosso povo. Não precisamos mais encontrar maneiras de lamentar nossas perdas, mas precisamos descobrir novos caminhos para valorizar tudo o que ganhamos. Precisamos reorientar Tisha B'Av de um dia de luto para um dia de memória. Vamos transformá-lo em um dia em que possamos reconhecer todos aqueles do nosso povo, que ao longo dos séculos aceitaram dificuldades, experimentaram tristezas e até mesmo sofreram a morte, para que nós, o povo judeu, pudéssemos sobreviver. Vamos fazer de Tisha B'Av o dia em que agradecemos a eles por sua lealdade ao nosso povo e à nossa fé, e o dia em que renovamos nosso compromisso com a herança que eles tão amorosa e dolorosamente nos legaram. Nós, o povo judeu, somos sobreviventes e descendentes de sobreviventes. Não nos esqueçamos de todos aqueles que, ao longo das incontáveis gerações do nosso povo, mantiveram a fé em nosso Deus, em nossa Torá e uns nos outros. Não nos esqueçamos de honrar suas lutas, mas também não nos esqueçamos
de celebrar seus dons. Era isso, pessoal. Alguma pergunta aqui de casa? Davi, quer falar alguma coisa? Se tem algum comentário, alguma pergunta antes da gente. Estavam querendo fazer um Marzor um tempo atrás que eu ouvi falar para o nome de árvore. Mas o quê? Tipo um Marzor. É uma Megilá. É uma Megilá. Tem várias. Tem uma Shoah, tem várias. Tubifá também tem, né? Quem perguntou? Não, Carol. Carol, Eu vou botar uma pergunta aqui. Por que que várias sinagogas reformistas, conservadoras, massortis, terminam o jejum de Tisha B'Av à 1 da tarde? é exatamente por isso, porque quando vai começar a Minhá, já se considera que já se passou toda a tristeza. Então, que em Minhá a gente já recoloca Talit e Filim, já pode se ornamentar outra vez. Então, esse é um costume. Esse é um Aham. costume. Porque o que está na Alahá é 25 horas, na lei judaica. Totalmente 23. Só para fazer a diferença, realmente, das... A gente É o diminui. tradicional e o que hoje em dia muitas sinagogas estão É, verdade. seguindo. O jejum vai mais ou menos até a hora do almoço e depois segue em frente, com a vida normal. Ok. Lembrando que, o senhor falou Alahá, né? Lembrando que Alahá significa Lei de- caminhar, né? E a Alahá é dinâmica, né? Apesar de não parecer, ou pelo menos muita gente acredita que a Alahá é fixa e imutável desde sempre, né? A Alahá é dinâmica, então ela vai evoluindo com o tempo e faz todo sentido nesse caso aí, né? Mas antes de eu falar, tem mais alguma pergunta? Oi, Maurício, tudo bem? Não sei se você está aí. Oi, boa noite. Desculpa o atraso aqui. Tranquilo. Sem problema. Sem problema. Quando estou vendo uma mão levantada, por onde começar? Assim, duas ou três ideias. Primeiro, essa questão da gente ter vários acontecimentos, parece que tudo que é ruim aconteceu nesse dia, né? E como o Celso falou, para o nosso povo, né? E não é verdade, obviamente a gente sabe que não é isso. Até porque tem coisas muito tristes que aconteceram 10 meses atrás, não foi em Tisha B'Av, não dá para dizer que foi em Tisha B'Av, né? Mas, enfim, tem uma ideia, né, da gente tentar, na medida do possível, concentrar as coisas tristes numa única data, ou numa única época do nosso calendário, para não ficar todo dia lembrando de coisas muito tristes que aconteceram ao longo desses 4.000 anos de história, né? Então, existe esse jeitinho não brasileiro, né, de dar rabínico, aí, de dar uma ajeitada aí, e colocar muitas coisas nessa mesma cesta, para realmente a gente, enfim, fica triste um dia, mas não fica triste todo dia. Isso é uma coisa. Segunda coisa, para nós, judeus, desse momento, né, ou pelo menos os judeus, digamos assim, liberais, vivendo no ano 2024, né, século XXI, a ideia do templo é muito mais um fato histórico do que um fato, algo teológico, né, de que a gente acredita que a gente deva voltar a ter um templo, reconstruir o templo, um terceiro templo em algum canto do mundo, porque lá está meio ocupado aquele pedaço, né? Então, assim, historicamente falando, é triste o que aconteceu, não tenho a menor dúvida. Então, muita gente morreu, teve destruição, teve fogo, enfim. Foram situações muito difíceis para o nosso povo, tanto por ocasião do primeiro templo, quanto do segundo. Isso não tem dúvida, não tem discussão sobre isso, né? Mas isso não significa, primeiro, nem foi a pior coisa que aconteceu com o nosso povo, foi muito difícil, historicamente falando, foi uma mudança muito grande, né?
mas não é uma coisa para a qual a gente agora reza para voltar atrás, então, enfim, um dia a gente vai reconstruir o templo e tudo vai ficar bem, né? Então, para nós, eu entendo assim, né, é muito mais uma questão histórica do que uma questão teológica, né? Claro que essas explicações dadas pelos rabinos, por que aconteceu tal coisa, é possível que várias delas façam sentido, né? Realmente, se a gente ficar brigando entre a gente, fica mais difícil a gente se defender de ameaças externas. Mas não dá para esquecer que quem se não causou, mas efetuou as duas destruições, foram externas, né? Foram os babilônios e foram os romanos, não foram os judeus que, enfim, os hebreus, os judeus que destruíram os templos, né? Então, tudo bem, o contexto podia ser não muito favorável para que a gente pudesse se defender melhor, pudesse se unir e tal. Então, e isso acho que é uma lição importante para os dias de hoje, né? Como a Malena falou, né? A gente vê hoje coisas parecidas acontecendo, não só no mundo judaico, vamos ser sinceros, né? Tem muita coisa parecida acontecendo no mundo como um todo, mas em particular nos preocupa o que está acontecendo no mundo judaico, porque está mais próximo da gente, né? Mas parece que a humanidade inteira quer se autodestruir, né? Não só nós estamos brigando entre nós, né? Mas enfim. Então, acho que tem algumas lições que a gente pode tirar desses episódios e pensar, né? E a última coisa que eu queria trazer, a última ideia que eu queria trazer, que é uma das consequências da destruição, principalmente do segundo templo, agora falando, é uma mudança total do que é o judaísmo, do que como a gente pratica o judaísmo depois que isso aconteceu, né? Então, mais ou menos concomitantemente com a destruição do templo, né, a gente sabe que já florescia um movimento rabínico, enfim, que tinha uma disputa com os sacerdotes enfim, que mandavam, cuidavam do templo, antes da destruição, estou falando, claro, né? Mas depois da destruição, a gente vê uma mudança muito grande, claro que não foi de uma vez, de uma hora para outra, mas com o andar da carruagem aí, a gente vê uma mudança gigantesca, né? A gente deixa de fazer sacrifícios, né? A gente deixa de ter um único lugar central, bom, único é força de expressão, mas enfim, um lugar importante central onde eram feitos todos os cultos a Deus, né? O judaísmo torna-se muito mais democrático, né? Você não precisa ser filho de um cohen para ser um sacerdote. Você pode estudar e se tornar um moré, um rabino, um hazar, enfim, ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo, né? E você pode ter uma sinagoga na Rua Bahia e tá tudo bem, né? Você não precisa estar necessariamente em Jerusalém para entrar em contato com Deus, né? Então, assim, claro que isso não foi de uma vez, mas ao longo desses 2000, quase 2000 anos, isso foi acontecendo. Mais que 2000, começou na Babilônia. Enfim, tá bom, 2.500 anos, isso tudo foi evoluindo, mudando, e chegamos onde a gente está hoje, né? Então, quer dizer, se a destruição dos templos, de Tisha B'Av, tem um lado muito triste, né? Tem um lado, não alegre, mas um lado positivo dessa mudança toda que aconteceu com o judaísmo pós-templo, né? Pós-destruição dos templos, né? Então, acho que são ideias aí para a gente pensar, né? Que, assim, e por isso, talvez uma diferença grande, né? Nos movimentos liberais, e agora falando em particular do movimento reformista, de que a gente estuda Tisha B'Av, a gente fala sobre Tisha B'Av, mas não tem esse caráter tão negativo, né, ou somente negativo, que eventualmente outras correntes podem dar a esse dia, né? Mesmo a questão do jejum, enfim, tem muita discussão sobre a questão do jejum, a Carol trouxe bem essa questão do meio jejum, tem gente que defende não jejum, enfim, tem muitas
opiniões diferentes sobre como lembrar de Tisha B'Av, né? E tem gente que defende que a última refeição do jejum seja a mais leve possível, para que chegar no final do jejum, o sujeito está sofrendo de fome. Tem essa corrente também, para exatamente ter um paralelo com o que os nossos antepassados sofreram. Ninguém perfeito. Um dia de jejum é muito fácil. Mais alguma observação, pergunta, comentário de quem está aqui ou quem está na nuvem, que não está congelado ainda, como o Jacobson parece estar congelado. Oi, Rafa. Vou perguntar. Eu. É o seguinte, só Isaac Sode, que era o marroquino que nos ensinava, que disse que esse Shabeab é um portal muito perigoso, muito negativo para os judeus. E tinha uma série de salmos que ele também rezava. A minha pergunta é a seguinte: será que seria esse série de salmos um costume marroquino ou é um costume do judeu em todas as correntes judaicas? Se você lembra de alguma coisa assim. É o que eu trouxe no texto, chama-se Kinot. Mas são salmos? São salmos também. São, por exemplo, um salmo que era lido, que é lido, e depois virou uma música, que muita gente dançou essa música, que é o Salmo 137, By the Rivers of Babylon, virou uma música, estou comparando de sucesso e tudo mais. Mas é um salmo. E é um salmo exatamente. A gente estava na Babilônia, sentado na beira do rio, chorando, porque a gente estava lembrando de Sião. É um exemplo. Mas você tem razão, Milton. São textos que as pessoas, algumas pessoas, trazem para exatamente aumentar esse clima de tristeza. E eu faço coro com o que o Davi falou, e com o que eu trouxe aqui no final. A gente tem que ficar passado, lembrando de sofremos, não, vamos em frente. Eu tenho o hábito ler o 83, o Salmo 83, durante as circunstâncias, quase um ano de guerra, e as nações se reuniam para destruir Israel. Então, o Salmo 83 é diariamente. O Salmo 83 é uma declaração de guerra. Vamos. É Salmo. Eles sejam destruídos, Que seja destruído, que nós possamos viver em paz. Né? Ninguém quer, rogamos pela paz, mas quem quer guerra é o Estado. Somos forçados a guerra, infelizmente. Como os romanos diziam, né? Se queres a guerra, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então, os romanos diziam isso. Obrigado, Nilton. Obrigado. Obrigado, diretor. Mais uma coisa que eu lembrar, a gente passou por isso, acabou de falar agora também, né? Mas acho que é importante reforçar, antes de eu passar a palavra para o Márcio. Fica mais fácil. Tá bom. Aqui no chefe está muito perto, ali no chefe está bom. Peraí, essa questão de que, apesar de tudo pelo que nós passamos, vamos falar só da destruição dos templos, estamos aqui 2.500 anos depois. E esses outros povos talvez não tenham mais representantes por aí, né? Então, é um momento que a gente tem que não celebrar a destruição, claro, mas celebrar a nossa sobrevivência, celebrar o judaísmo que a gente vive hoje, né? Então, não dá para olhar só, ficar se lamentando, como o Celso falou. Isso me lembra o Akiva, né? Ele e mais dois que foram, viram nas ruínas, o raposa saindo de onde era o Kodesh Kodashim. Dois começaram a chorar e começou a cantar e pular. Pronto, virou Mexigna, já era. Não tem mais jeito. Não, pera, calma. O que aconteceu, né? Ele prometeu que ia destruir, também vai ter que cumprir, que vai reconstruir. Então, enfim, vamos olhar para frente. É triste, é ruim, mas não para, continua. Caminha. Sim. Márcio? Opa, boa noite a todos. Mas, Complementando, né, o que o senhor falou há pouco, né, tem um canal que eu gosto, né, eu acredito que alguns devam conhecer aí aquele Bim Bam no YouTube, e
tem um vídeo que é legal que ele comenta sobre essa questão histórica, né, de como ah, vamos dizer assim, que a expressão da religiosidade judaica que se dava na época do templo, né, eles usam ele fala assim, né, que era entre aspas, né, ele fala barbecue, né, o churrasco, né, eu acho curioso que, assim, eu sempre procuro tentar entender como que se dava os corbanotes, né, toda os incensos, aqueles serviços no templo, e eu sempre me pego pensando nisso, né, que, lógico, né, já na Babilônia, já na diáspora, tinha a sinagoga, já tinha a tefilá ganhando proeminência, né, como você falou, o estudo, o rabino, etc., mas a destruição do templo, ela muda realmente o serviço, né, o serviço passa realmente a tefilá a ser o centro mesmo, né, do judaísmo, né, que não vai ter mais, não, os korbanot, né, e tal. Então, assim, um dia terrível, né, um dia triste e tal, mas que, olhando por esse lado, né, que eu não sei nem, eu não consigo nem pensar muito bem como que seria isso, né, por exemplo, hoje em dia. Se a expressão máxima da prática judaica, né, fosse o serviço no templo, né, fossem os korbanot, né, como que seria isso, né? E justamente o fim do templo marcou, né, essa guinada de chave, né? Eu vejo assim, né, a tefilá passa a ser, né, o serviço, né, o serviço do coração, né, e tudo mais, descentralizado, né? Enfim, eu acho curioso e ainda que o tempo inteiro a gente está relembrando o templo, né? Aron Kodesh, né? Abimá, Ner Tamid, né? Tem várias, o tempo inteiro a gente está, eu vejo assim, né? Que a gente está fazendo referências ao templo, né? Nas orações a gente fala do templo, fala dos korbanot, fala das coisas, mas que mudou, né? Houve essa mudança aí para tefilá, para a leitura da Torá, né? Etc. Né? Isso mesmo. Ainda bem que acabaram com o sacrifício, viu, Márcio? Ainda bem. Não tinha a menor chance. No mundo atual, não teria a menor chance. Mesmo que dentro do templo, enfim, claramente não é isso que a gente já está fazendo no templo, né? Certamente, que é? Um bom exercício de imaginação. Não, mas até Maimonides já falou isso há 1000 anos atrás. Então, eu imaginar como seria o templo, vamos supor. Aconteceu, veio Mashiach, reconstruiu o templo. Seria uma grande sinagoga, talvez, né? Sim, mas como faria os korbanot? Seria um Não faria isso que eu estou falando, faria. de imaginação. O mundo não cabe isso. Vamos ler rápido? Vamos. Então vamos. Começamos com a Amanda. Todo mundo está com o texto antes de começar? Todo mundo tem o texto aí? Se não tiver, a gente pode compartilhar aqui. Não precisa compartilhar aqui, mas acho que podia mandar. Não tem o link, né? Peraí. Não. Você mandou. Você não consegue mandar o texto. Tem no WhatsApp. Mandou no grupo do WhatsApp. Não, mas para quem está. Qual grupo? No grupo da coordenação. No grupo dos alunos, no grupo dos alunos. Isso. Quem não está? Carol, você consegue mandar no grupo do Nechamar? Pronto. Aí resolve. Tá, eu estou em desse filme que eu me dei uma Carol, mas ela está sentadinha aqui também. Vamos lá. Amanda. Megillah Erká. Estou em Megillah Erká. Como está solitária, qual uma viúva a cidade que outrora fora tão povoada. Ela se mantinha altaneira entre as nações e era a princesa das províncias, tornou-se uma mera pagadora de tributos. Chora amargamente pelas noites adentro e lágrimas rolam por suas faces, pois não há quem a console dentre todos que a amavam. Todos os seus amigos a traíram e tornaram-se seus inimigos. Yehudá fora levado cativo por causa da aflição e da dura servidão. Habita entre as nações e não encontra abrigo. Todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio à sua angústia. Os caminhos de Sião são de luto, porque nenhum peregrino neles transita. Todos os seus portões estão desolados e os seus coalins suspiram. Suas donzelas mortificam-se, enquanto ela mesma jaz, amargurada.
Seus adversários a dominaram e seus inimigos prosperaram, enquanto seus meninos foram levados cativos diante do opressor, porque o Eterno a afligiu pela infinidade de suas transgressões. Todo o esplendor da filha de Sião desvaneceu-se, e seus príncipes partiram exauridos, sem força, diante do perseguidor, como cervos em busca de pasto. Jerusalém ainda se recorda, em meio à sua aflição e miséria, de todos os tesouros que tivera no passado. Enquanto sua gente caía nas mãos de seus adversários, os inimigos a viam e alegravam-se com a sua desolação, e não havia quem a socorresse. Jerusalém pecou deploravelmente e tornou-se impura. Todos que antes a honravam agora a desprezam, porque viram a sua desgraça. Ela mesma suspirou e voltou-se para trás. Sua imundícia era notória. Nem ela mesma tinha consciência de sua extensão, mas ficou muito assombrada por não ter quem a confortasse. Vê a minha aflição, Eterno, pois o inimigo cada vez mais se engrandece. O adversário que se apossou de todos os seus tesouros, e ela viu outras nações entrarem no teu santuário, onde havia sido ordenado que não entraria quem não pertencesse à tua congregação. Todo o seu povo clama por pão. Deram seus mais valiosos pertences em troca de alimento para aliviarem a alma. Vê, Eterno, e contempla como me tornei desprezível. Obrigado, Amanda. Ana? Que não vos ocorra algo semelhante, vós que passais pelo caminho. Contemplai e dizeis se a dor tão intensa como a que o Eterno me tem feito e com a qual me tem afligido em sua ardente ira. Do alto ele arremessou fogo que penetrou e se espalhou sobre os meus ossos. Ele estendeu uma rede sobre meus pés e me fez tropeçar. Ele me deixa desolada e desfalecida a cada dia. O peso de minhas transgressões acumuladas em suas mãos foi enlaçado em meu pescoço e me fez perder todas as forças. Ele me entregou em mãos de inimigos que não consigo vencer. O Eterno espezinhou todos os meus heróis. Ele determinou o momento em que seriam vencidos todos os meus jovens. Como se fora numa prensa para a vinha, esmagou as donzelas de Judá. Choro por tudo isto. Lágrimas escorrem como água de meus olhos, porque longe de mim está quem poderia confortar. Desolados estão meus filhos, pois sobre eles prevaleceu o inimigo. Sião estendeu em súplica suas mãos, mas não havia quem a confortasse. Por desígnio do Eterno secaram Jacob seus inimigos. Jerusalém tornou-se impura perante eles. Justo é o Eterno, pois fui eu que contra sua palavra me rebelei. Escutai vós, todos os povos, e percebei minha dor, minhas donzelas e meus filhos foram levados em cativeiro. Clamei a meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus anciões pereceram buscando na cidade alimentos para reviver suas almas. Vê, ó Eterno, como estou angustiado. Meu espírito está desolado, meu coração perturbado por eu ter me rebelado. Lá fora, a espada em luta. Internamente é como se houvesse a morte. Eles escutam meus soluços, e não há ninguém para me confortar. Meus inimigos ouviram sobre minha desgraça, e se alegraram pelo que me fizeste. Faz chegar o dia com que me trouxeste, e que eles se sintam como eu agora. Que toda a sua maldade seja apresentada ante ti, e que eles lhes imponhas o que a mim impuseste por minhas transgressões, pois imenso é meu lamento, e desfalecido está meu coração. Obrigado, Ana. Fábio, capítulo 2. Como cobriu o Eterno com nuvens escuras a filha de Sion, em sua cólera. Fez glória de Israel cair dos céus à terra, e sequer poupou o apoio de seus pés. No dia de sua ira, o Eterno o destruiu sem demonstrar piedade. Em sua ira derrubou todas as habitações de Jacó. Arrasou até o chão as fortalezas de Judá. Deixou profanarem o reino e seus príncipes. Em sua indignação, anulou toda a força que Israel possuía. Retirou sua mão direita
da frente do inimigo e atravessou Iacov com fogo ardente, destruindo tudo ao seu redor. Distendeu seu arco como um inimigo, postou sua mão direita como um adversário e matou todos os líderes. Despejou sobre a tenda da filha de Sion toda a sua fúria, como fogo chamejante. O Eterno se tornou um inimigo. Destruiu Israel, sim, destruiu seus palácios, reduziu seus baluartes a ruínas. Fez advir luto e lamentações sobre a filha de Judá. Despojou seu tabernáculo, como se fora um jardim, deixando em ruínas o lugar de sua assembleia sagrada. Tornou o Shabat e as festividades lembranças desvanecidas, e em sua indignação rejeitou o rei e sacerdotes. O Eterno rejeitou seu altar, abominou seu santuário, entregou em mãos dos inimigos os muros de suas cidades. Eles ergueram um clamor na casa do Eterno, como se fosse a celebração de uma festividade. O Eterno determinou a destruição da muralha da filha de Sion. Ele demarcou linhas, mas não restringiu sua mão da aniquilação. Ele deixou enlutados baluartes e muralhas, e arrastou a ambos. Seus portões estão caídos por terra, suas trancas destruiu. Seus reis e príncipes estão exilados entre as nações, e não há mais estudo da Torá. Seus profetas não têm mais visões do Eterno. Os anciões da filha de Sion sentam-se em silêncio no chão. Põem cinzas sobre suas cabeças. Vestem-se com sacos. As jovens de Jerusalém curvam suas cabeças até o chão. Meus olhos se turvam de lágrimas, meu espírito está perturbado, meu coração está envolvido em tristeza pela destruição da filha de meu povo, enquanto crianças e recém-nascidos falecem pelas ruas da cidade. Obrigado, Fábio. JB. Não, Gustavo. Gustavo, desculpa. Gustavo. Eles perguntam às suas mães onde estão o pão e o vinho, e desfalecem como moribundos, enquanto suas almas se esvaem no colo de suas mães. Que testemunho poderei prestar por ti? A que te poderei comparar, ó filha de Jerusalém? Que poderei fazer para te confortar, ó virgem filha de Sion? Tua ruína é tão vasta como o oceano. Quem te poderá resgatar? Teus profetas tiveram falsas visões e não expuseram tua iniquidade para te conduzir ao arrependimento. Antes, profetizaram visões enganosas. Todos que passam por tuas estradas erguem suas mãos contra ti, pronunciam vaias e meneiam suas cabeças ante a filha de Jerusalém, dizendo: será esta a cidade que era chamada de beleza perfeita, o júbilo de toda a terra? Todos teus inimigos zombam de ti, assobiam apupando, rangem seus dentes, dizendo: nós a devoramos. Este é verdadeiramente o dia porque tanto ansiávamos. Agora nós o vimos realizado. O Eterno cumpriu o que planejou, tornou realidade a palavra que decretou há muito tempo e devastou sem piedade. Fez o inimigo se regozijar sobre ti e exaltou o poder de teus adversários. Clama ao Eterno em teu coração, dizendo: ó muralha da filha de Sion, derrama lágrimas como uma torrente, dia e noite. Não te contenhas, não deixes que repousem teus olhos. Ergue-te e clama à noite ao se iniciar a vigília. Derrama como água teu coração ante a presença do Eterno. Levanta para ele tuas mãos em prece pela vida das crianças que desmaiam de fome em cada esquina de tuas ruas. Vê, ó Eterno, e considera a quem mais infligiste tais coisas. Sejam mulheres devorando seus próprios rebentos, as crianças que antes acariciavam, sejam sacerdotes e profetas estrangulados no santuário do Eterno. Jazem no chão por todas as ruas, jovens e anciãos, moças e moços, abatidos pela espada. Tu os mataste no dia da tua ira
e destruíste-os sem piedade. Proclamaste terror contra ti por toda parte, como se fora festivo dia de tua ira, e ninguém escapou ou sobreviveu. Aqueles a quem acalentei quando crianças, e que mais tarde vi crescer, meu inimigo exterminou. Obrigado, Gustavo. Agora, JB. Agora o JB. JB congelou. Está sem. Para a câmera fechada. Ah, câmera e microfone fechado. Quer que eu Quer leia que eu leia? no lugar dele? Eu ia me oferecer para ler também, se precisar, eu posso ler. Eu seria a próxima, mas eu posso ler a parte do 3 inteiro. Tá, do 1 ao... 11. Do 1 ao 11 do capítulo 3. Ah, ok. Eu, Jeremias, sou aquele sobre quem recaiu a aflição provocada por sua cólera. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão, e não sob a luz. Sua mão voltava repetidamente somente contra mim, por todos os dias. Fez minha carne e minha pele apodrecerem e quebrou os meus ossos. Edificou contra mim fortalezas e me envolveu em amargura e angústia. Fez-me habitar nas trevas como aqueles que já morreram. Ele me aprisionou e tornou minhas correntes pesadas para que eu não pudesse escapar. Embora, em prantos, implore por ajuda, ele rejeita minhas preces. Cercou meus caminhos com pedras e tornou minhas trilhas tortuosas. É para mim como um urso deitado à espreita, como um leão em seu esconderijo. Desviou-me de meus caminhos, estraçalhou-me e me trouxe desolação. Obrigado, Thaís. Jess. Estendeu seu arco e me destacou como alvo para sua seta. Fez penetrar em meu coração as flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de chacota para todos os povos, de canção de escárnio todos os dias. Cobriu-me de amargura e encheu-me de desespero. Fez meus dentes se quebrarem, mastigando pedras, e me cobriu de cinzas. Minha alma desconhece a paz, e cheguei a esquecer o que significa felicidade. Murmurei. Esgotaram-se minha força e minha esperança no eterno. Recorda minha miséria e aflição, meu sofrimento e amargura. Minha alma as recorda sempre, e mais se abate em mim. Eis o que guarda em minha mente, e que renova minha esperança. Em verdade, nunca cessa a bondade do Eterno. Sua mercê nunca se esgota. Obrigado, Jess. Malena. Vocês querem que eu tente em hebraico ou em português? Português é português. Aí todo mundo entende. As pessoas entenderem. Mas é bom treinar o hebraico depois em casa, você lê hebraico. Amanhã de manhã você lê hebraico. Renova-se a cada manhã e imensa sua fidelidade. O Eterno é minha porção, proclama minha alma, e por isso nele deposito minha esperança. O Eterno é bondoso para os que por ele anseiam, para com a alma que o busca. Bom será esperar quietamente pela sua salvação. Bom será para o homem submeter-se a seu jugo, que solitário e silencioso aceite o que lhe foi por ele imposto. E baixe submisso sua cabeça, e assim poderá ainda ter esperança. Que ofereça sua face ao que o castiga e se conscientize das reprovações que recebe, pois o Eterno não o repelirá para sempre. Embora lhe traga sofrimento, ele continuará tendo compaixão, pois imensa é sua bondade. Ele não aflige com prazer, nem quer trazer sofrimento ao ser humano. Obrigado, Malena. Maurício. Nem para esmagar todos os prisioneiros da terra sob seu pé, tampouco quer que seja negado o direito de um homem na presença do Altíssimo. Ele não aprova que a causa do ser humano seja subvertida, que decretos são cumpridos a não ser por determinação do Eterno. Não é pela ordem do Altíssimo que ocorrem o bem e o mal. Por que o homem deveria se queixar pela punição de seus pecados?
Procuremos examinar nossos caminhos e retornar para o Eterno. Ergamos nosso coração e nossas mãos para Deus que está nas alturas. Transgredimos e nos rebelamos, e não nos perdoaste. Tu te revestiste de furor e nos perseguiste, eliminaste sem piedade. Tu te envolveste em uma nuvem, de forma que nenhuma prece pudesse atravessá-la. Obrigado, Maurício. Marcelo? Tornaste-nos escória e refúgio perante os povos. Todos nossos inimigos escarneceram contra nós suas bocas. Desolação e destruição nos trouxeram armadilhas e desespero. Meus olhos derramaram torrentes de lágrimas pela queda da filha do povo. Meus olhos jorram sem parar, sem descanso, enquanto o Eterno olha dos céus e observa. Meus olhos refletem dor por causa de todas as filhas da minha cidade. Fui caçado como um pássaro por meus inimigos gratuitos. Tentaram cortar minha vida jogando-me numa cova e a cobriram com pedras. A água cobriu minha cabeça e pensei, estou perdido. Do fundo da cova clamei por teu nome, ó Eterno. Obrigado, Marcelo. Otávio? Ouviste minha voz. Não fecha teu ouvido aos meus soluços e ao meu pranto. Tu te aproximaste de mim e te chamei. Chamei e disseste: não temas. Defendeste a minha causa, Eterno, redimiste minha vida. Viste o mal que me causaram, portanto, julga minha causa. Viste todos os seus atos de vingança, tudo que arquitetaram contra mim. Ouviste seus insultos e tudo que tramaram. Ao longo de todos os dias, seus pensamentos e pronunciamentos são voltados contra mim. Quando descansam ou se levantam, sou tema de suas canções irônicas. Retribui-lhes conforme a obra de suas mãos. Enfraquece seus corações, que sobre eles recai a sua maldição. Persegue-os com furor e os destrói sob os céus eternos. Obrigado, Otávio. Petrucci? E tem ele. Sua parte. Que parte? Tá para o 4, versículo 11. 1 a 11, obrigado. Ó, como repleto de impureza se tornou o ouro, e como se conspurcou o metal que não era puro. Espalhadas pelos cantos das ruas estão as pedras consagradas. Os filhos de Sion, que peso em ouro, que estão tão preciosos a ponto de valer seu peso em ouro, são agora menosprezados como se fossem meros vasos de barro, produzidos pela mão de oleiros. Até os animais oferecem o peito para amamentar suas crias, mas a filha de meu povo se tornou irresponsável como um avestruz no deserto. Apega-se de sede ao palato a língua dos que precisam ser amamentados. As crianças buscam ansiosas alimentos. Mas ninguém Mas ninguém as atende. Eu estou procurando aqui aonde está, acabei de achar. Mas ninguém as atende. Costumavam alimentar-se de guloseimas. Agora, porém, parecem desoladas pelas ruas. Foram criadas entre púrpuras. Agora, porém, rolam na poeira. Na verdade, a iniquidade da filha de meu povo é maior que o pecado de Sodoma, que foi destruída em um instante, sem que mãos mortais a tocassem. Seus príncipes eram mais puros que a neve, seus rostos mais altos que o leite, seus corpos mais bronzeados que os corais, e seus perfis eram entalhados como safiras. Agora, porém, seu semblante está mais escuro que o carvão. Nas ruas, nem são mais reconhecidos. Sua pele está colada aos ossos, e de tão seca parece um tronco sem seiva. Menos sofreram nada que os abatidos pela fome. Pois nada mais produzem os campos. Mãos de mulheres, antes cheias de compaixão,
cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram seu alimento quando ocorreu a destruição da filha de meu povo. Derramou sua fúria ardente, acendeu uma chama que consumiu Sião até seus fundamentos. Obrigado, Petrucci. Rafaela? Rafaela, só se você começar a ler, toma cuidado com o seu microfone para não encostar nele, porque ele faz muito barulho quando você encosta nele. Então desliga o ventilador, para ser mais fácil. Não acreditavam os reis da terra, nem os habitantes de todo o mundo, que pudesse o inimigo penetrar os portões de Jerusalém. Isso aconteceu por causa dos pecados de seus falsos profetas e das iniquidades de seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas conspurcados pelo sangue, e ninguém pode tocar sequer suas vestimentas. Gritos lhes são dirigidos: afastai-vos, impuros, afastai-vos e em nada toqueis. Tornaram-se fugitivos, errantes, e as nações proclamaram: não mais habitarão entre nós. A ira do Eterno os dispersou e ele não mais os contemplará, pois não respeitaram os sacerdotes, nem souberam ser misericordiosos com os anciãos. Nossos olhos buscam em vão por ajuda. Em nossa ansiedade, depositamos confiança em uma nação que não nos pode salvar. Eles nos perseguiram para que não pudéssemos sequer andar por nossas ruas. Nosso final está próximo. Esgotam-se nossos dias, pois chegamos ao fim. Nossos perseguidores foram mais velozes que as águias voando nos céus. Caçaram-nos nas montanhas, emboscaram-nos no deserto. O fôlego de nossos espíritos, ungido do Eterno, foi aprisionado em suas armadilhas. De quem dizíamos: sob sua sombra viveremos em paz entre as nações. Abandonou-nos. Alegra-te, regozija-te agora, ó filha de Edom, que habita na terra de Uz, pois também para ti chegará para beber a taça da aflição. Quanto a ti, ó filha de Sião, está completa a expiação de tua iniquidade. Ele não mais te exilará, mas a iniquidade da filha de Edom será exposta, e sua punição virá. Obrigado, Rafaela. Silvia? Lembra o que nos aconteceu, ó Eterno. Contempla e vê nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estrangeiros e a gentios na nossa casa. Tornamo-nos órfãos, sem pais, e viúvas se tornaram nossas mães. Por nossa própria água pagamos, e por nossas madeiras nos cobram um preço. Sob o jugo de nossos inimigos, somos perseguidos. Sem descanso, trabalhamos duramente. À Assíria e ao Egito, temos que estender nossas mãos para ter suficiente pão. Nossos pais pecaram e já não estão aqui, e por suas iniquidades temos que sofrer. Escravos nos governam, e não há quem nos liberte deles. Sob perigos mortais lutamos por nosso pão, expostos à espada do deserto. Nossa pele queima como se estivéssemos no forno, devido ao ardor da fome. Violentaram as mulheres em Sião, donzelas na cidade de Judá. Obrigado, Silvia. E eu termino. Príncipes foram enforcados por suas mãos e os anciãos foram desrespeitados. Jovens são obrigados a movimentar os moinhos e as crianças tropeçam sobre pesadas cargas de madeira. Os anciãos não se reúnem mais nos portões, nem os jovens entoam suas músicas. Cessou a alegria de nossos corações e nossas danças transformaram-se em luto. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por isso, nosso coração desfalece e nossos olhos se turvam. Pelo monte de Sião, desolado, andam as raposas. Mas tu, Eterno, estás sentado sobre seu trono por todo sempre, de geração em geração. Por que então nos esqueces e abandonas por tanto tempo? Faze-nos retornar a ti e retornaremos. Renova nossos dias como nos tempos antigos, pois mesmo que nos tenha rejeitado, já nos castigaste o suficiente. E aqui no segundo eles repetem: faze-nos retornar a ti e retornaremos,
renova nossos dias como nos tempos antigos. Essa última frase em hebraico, que é Ashivenu Adonai Elecha Benashuvah Hadesh Yameinu Kekedem, é a frase que a gente termina na hora de voltar com a Torá para o Ruach Kodesh. É essa última frase. É isso aí. Uau! Exato. E repete essa frase para não terminar, para terminar de um jeito positivo, né? É por isso que repete essa frase. Comentários, perguntas, dúvidas, ansiedades, críticas. Amanhã de manhã pode ler tudo de novo, tá bom, gente? Amanhã de manhã, para quem puder, ler hebraico amanhã de manhã. Eu tenho 3 comentários rápidos, interessantes, depois que eu andei lendo por aí. Se ninguém quer falar, eu vou usar a palavra. Eu vou voltar lá no começo. Voltem lá no começo, na primeira página, no primeiro versículo, na verdade, né? Que fala: como está solitária, qual uma viúva a cidade, né? E está se referindo a Jerusalém, né? E a primeira palavra é Eichá, né? Como a gente pode ver no hebraico. Enfim, tem uma série de comentários sobre essa palavra Eichá. Moshe usou essa palavra em outra situação, né? E Jeremias também usou essa palavra em outra situação, enfim, mas eu não quero entrar por aí. Eu quero ler um trechinho que está no Tratado de Ta'anit, do Talmud, que fala assim, eu vou traduzir aqui, mais ou menos de maneira similar ao verso, né? Diz como ela se tornou como uma viúva, né? Que é o verso de Lamentações 1. O Rabino Yorav Yehuda disse: isso também pode ser visto como uma bênção, por incrível que pareça. E esse eu acho legal, o lado dos nossos, como a criatividade dos nossos sábios, né? E ele completa dizendo: como uma viúva, mas não uma viúva, né? Então tem uma diferença, se a gente olhar no hebraico, está escrito que almaná, como se fosse uma viúva, né? E aí o Rav Yehuda, ele completa dizendo o seguinte: de outra maneira, Jerusalém é como uma viúva, como um marido foi fazer uma viagem, ele foi fazer uma viagem para um outro continente, atravessou o mar, algum outro país. Sem o marido ao lado, ela pode parecer que ela é uma viúva, mas na verdade ele tem a intenção de voltar para ela. E essa é a diferença de uma viúva e de alguém que é como uma viúva, né? No caso de como uma viúva, porque o marido vai voltar. Obviamente, ele faz uma relação com o povo de Israel e Deus, né? Deus é como se ele tivesse ido dar uma voltinha. Ele sumiu, né? Ele foi dar uma voltinha, nos deixou e por isso aconteceu tudo isso, né? Mas Deus pretendia voltar. Por isso que Almaná. E logo depois, acho que um pouquinho depois, o outro rabino vai dizer o seguinte: se a gente olhar no versículo 17, um pouquinho mais para frente na página, para quem está com eu vou colocar na página seguinte, página 215, a gente vai ler em português, está escrito, cadê o 17? Senhor estendeu suas mãos em súplica, mas não houve quem a comportasse. Por desígnio do Eterno, Jacó foi cercado por seus inimigos e Jerusalém tornou-se impura. E essa é a palavra-chave. Se a gente olhar no hebraico, está escrito Jerusalém lemida beneihem. Então, para quem a gente não estudou isso aqui no nosso curso ainda, certo? Mas lidar é aquele período quando a mulher está menstruada, né? Está impura do ponto de vista ritual e do ponto de vista de aproximação com o seu marido. Mas, né? Se a gente e aí de novo a mesma relação. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas está em Tanit também para quem quiser olhar depois. É outro rabino aqui, nem sei qual rabino que não lembro de cor. Ele disse que o Rav, o rabino Yehuda disse que o Rav disse o seguinte, que é a mesma situação, ou análoga, né?
Uma mulher que está impura para o seu marido, ou seja, não pode ter relações sexuais com o seu marido naquele momento, é uma coisa temporária. Daqui a alguns dias ela vai se tornar pura e vai poder, enfim, voltar para o seu marido. Né? Então, a mesma analogia com Deus. Deus se afastou do povo, né? Mas em breve ele vai voltar. Então, pode ser considerado uma bênção também. A mesma ideia de que não é tão ruim assim o que aconteceu, não. Essa situação que a gente viveu, porque tem essa promessa de que Deus vai voltar. Por isso, as analogias como uma viúva e uma mulher menstruada. Né? E o último comentário que eu queria fazer é só... agora, indo lá para o finzinho... no versículo 7 do último capítulo, na página 221, para quem tiver Shavuot, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não estão aqui, e teremos que sofrer por suas transgressões. Né? Isso, enfim, eu queria fazer uma ligação, e quem estava no residencial, acho que só a Amanda que estava no residencial na última sexta-feira, eu falei sobre a Parashá Bamidbar, né, que foi a Parashá Devarim, Devarim, obrigado, Celso. Devarim, na semana passada, que foi a primeira Parashá que a gente leu no livro Devarim, claro. E eu chamei a atenção de que naquele texto Moisés fala com aquelas pessoas que estão na frente deles como se elas tivessem cometido todos aqueles pecados. Né? E, na verdade, a gente sabe que do povo que saiu do Egito e que passou aqueles 40 anos no deserto, só tinha 3 pessoas ali, tirando Moshe, só 2 pessoas. Né? Todos os outros milhares que estavam ali na frente de Moshe não tinham não tinham cometido aqueles erros. Né? E aí os nossos rabinos, nossos sábios explicam que Moshe falou dessa maneira para deixar claro para aquele povo que estava ali na frente. E para nós que estamos aqui lendo esse texto hoje, tantos mil anos depois, né, para a gente saber que o que a gente faz hoje aqui pode ter e vai ter reflexos para o bem ou para o mal nas futuras gerações. Né? Então, e é exatamente o que está escrito aqui no finalzinho de Echá, né? Nossos pais pecaram e já não estão mais aqui. E temos que sofrer por suas transgressões. Né? E eu tentei, enfim, na sexta-feira falei um pouquinho sobre coisas que o mundo, e aí volto para o que a Malena falou agora há pouco, né? Sobre a situação, agora há pouco, no começo da aula, né? Sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? E nos últimos anos, a gente sabe, né? E as consequências que a gente está vendo agora. E certamente as próximas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, vão ver no futuro das coisas que a gente está cometendo hoje. Não só falando agora do mundo judaico, mas do mundo como um todo, do ser humano como um todo. Né? Então, para a gente pensar nisso, né? Cada vez que a gente for fazer alguma coisa, pensar bem se realmente qual é a consequência disso para o futuro. Né? Então, vai ter consequência. Pode ser para o bem, Deus queira que seja para o bem, mas pode ser para o mal se a gente não, enfim, não fizer a coisa certa ou fizer o melhor que a gente puder fazer. Mais alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu fazer as propagandas, não posso deixar de fazer. Então, só lembrando, hoje é segunda. Amanhã tem aula de hebraico, normal. Quarta-feira tem aula de hebraico, normal. Quarta-feira à noite, às 20h30, a gente tem o estudo da Parashá Vaet Hanan. Parashá, diria, central, não do ponto de vista físico da Torá, né, mas do ponto de vista teológico, né, didático, teológico, né, que é a Parashá que vai ter o Shema, vai ter os 10 mandamentos. Então, a gente vai estudar isso na quarta-feira, às 8h30 da noite, só no Zoom, não venham para cá, só na sinagoga na nuvem, e quem vai conduzir o estudo, junto com todos nós, Moré Celso, tá bom? 8h30 da noite na quarta-feira. Sábado de manhã, tem serviço aqui, na Rua Bahia, às 8h30 da manhã.
9h30 da manhã, 8h30 a gente vai montar tudo, é isso que eu quis dizer, e às 9h30 a gente começa o serviço, pontualmente, com a leitura da Parashá Vayetchanan. Ao mesmo tempo, alguns de nós vamos estar em Buenos Aires, fazendo um outro serviço religioso lá em Buenos Aires, dentro do contexto do encontro da UJR, a União do Judaísmo Reformista para a América Latina, junto com os nossos amigos argentinos. Mas, enfim, vamos estar conectados, certamente, através da Kavaná, enfim, muito bom, da Kavaná judaica e do Shabat, tá bom? E o último aviso, lembrar de deixar reservado na agenda os dias 2 e 3 de outubro, 2 à noite, 3 de manhã e à noite, e dia 11 e 12 de outubro, 11 à noite a 11, 12 o dia inteiro, para o nosso Rosh Hashanah e Yom Kippur. Já está confirmado, vai ser quase certeza absoluta tudo aqui na Rua Bahia. Tinha uma dúvida de um dos dias, já está resolvido, então vai ser presencial, claro, para quem estiver fora de São Paulo, vai ter a opção de assistir, de participar, na verdade, não de assistir pelo Zoom, mas a gente vai ter todos os serviços aqui na Rua Bahia nesses 4 dias aí de outubro. Então, reservem nas suas agendas, em breve mais detalhes, mas já saibam que vai ser aqui, isso já está fechado, tá bom? Se ninguém tem mais nada a fazer, fala. Sobre Bar Mitzvah, quando a pessoa é mais velha. Eu conheci Peraí, tá bom, já entendi o assunto, já falamos sobre isso, só queria encerrar, então, se não tem nada a ver com, lamentação, enfim, sobre Tisha B'Av. Tá bom, então, gente, eu vou pedir para Thaís de host desligar a gravação. Thaís, por favor, obrigado. E queria dar boa noite para todos, agradecer ao Celso, agradecer a todos os nossos leitores, nossos Talmidim, agradecer a todos vocês que vieram participar dessa noite. Lembrar que estamos começando Tisha B'Av, temos amanhã